Chamado ao avivamento. É sobre isso que eu quero falar com você no dia de hoje. Bora lá. Graças a paz, queridos. Bem-vindos ao Devocional Pregai. Hoje é dia de lermos o livro de Joel. Lembrando que o livro de Joel contém apenas 3 capítulos. Amém? E eu quero falar hoje com os irmãos sobre o chamado de Deus para o avivamento. Quero compartilhar aqui com os irmãos Joel, no seu capítulo 2, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração, voltem para o Senhor seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Amém? Então olha só qual é aqui o contexto da época. O povo longe da presença do Senhor, por conta dos seus delitos e pecados, por se afastarem mesmo de Deus através das suas ações. Porém, a palavra de Deus para com o seu povo é: se arrependam. Bastava se arrepender para que assim Deus estivesse novamente com o seu povo. O problema é que nessa época o povo estava cada vez mais corrompido e por isso eles não se arrependiam de seus atos. Tanto é que eles nem gostavam quando os profetas do Senhor, os verdadeiros profetas, abriam a sua boca para trazer ali mensagens do Senhor, porque para eles era como se estivesse afrontando. E de fato Deus estava assim, afrontando o seu povo. Mas por quê? Para que assim causasse ali um arrependimento. Nós sabemos que Deus, ele só corrige aqueles que ele ama. E se Deus estava corrigindo o seu povo através da boca do profeta Joel, era porque Deus queria que este povo se arrependesse para que assim pudesse ter novamente comunhão com o seu povo. Mas olha só, o chamado para o avivamento começa a partir do arrependimento, porque Deus chama para que nós sejamos avivados. Só que se nós não se arrependermos dos nossos erros, nós vamos continuar errando e daí não acontece o avivamento. Tanto que o chamado para o avivamento ele vai acontecer na continuação. Lá no versículo 28 ao versículo 32, olha só o que diz a palavra do Senhor. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito, até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte Sião, em Jerusalém, escaparão como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Claro que aqui fala justamente no dia D do Senhor, né? Mas trata-se também de Atos 2. Lembra quando de repente veio um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios. Lembra disso? Lá em Atos 2? Então, aqui nós vemos a profecia sobre o derramamento do Espírito Santo. Claro, eram várias pessoas que tinham que ficar aguardando ali aquele período de dias até receber o Espírito Santo, até ser cheios do Espírito Santo. Porém, muitos foram embora, só que 120 permaneceram aguardando. E essas 120 pessoas, nossos irmãos, que aguardaram, esperaram no Senhor a presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo de Deus e assim foram, sim, batizados com o Espírito Santo. Tanto que a evidência, o sinal, é que foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Então, o detalhe é: obedeça e espere no Senhor
Porque quando você obedece o Senhor, você obedece os mandamentos. Quando você espera no Senhor, você espera com paciência no Senhor, crendo, tendo fé naquilo que Deus te prometeu. E se Deus está nos chamando hoje para sermos avivados, então é isso o que Ele quer fazer na sua e na minha vida. Amém? Seja avivado por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.